E estamos gravando. Boa tarde a todos. Né? Mais um dia aqui nos reunindo no Google Meet, né? Fazer o nosso quarto encontro do PEPEM. Né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o método em Marx. Espero que estejam todos bem, todos aí preparados, já tenham tomado um cafezinho, né? Acordado para a nossa aula. Hoje nós temos uma novidade. Hoje a aluna Vitória participará também, né? Começará a se introduzir aqui mais materialmente no nosso projeto, né? A Vitória vai participar um pouquinho hoje sendo mediadora, né? Então, eu gostaria de passar um pouquinho a palavra para ela, para você se apresentar, Vitória. Boa tarde, eu me chamo Vitória, eu sou do primeiro período de História na UERN. Eu vou estar mediando essa conversa hoje, eu passo a palavra para o professor, para a gente dar início à aula. Ok. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, Vitória. Muito obrigado à presença de todas e de todos. Satisfação, mais uma vez, reencontrá-los. Né? Hoje, como disse muito bem nosso querido Diogo, estamos na quarta aula desse curso de extensão, Introdução ao Pensamento de Marx, né? O método em Marx, né? Que é o título da aula de hoje. Bom, reitero o agradecimento e a satisfação de estar com vocês, agradecimento pelas presenças, pelas participações. Iniciemos, pois, a nossa aula de hoje, o método em Marx. Bom, pode-se dizer que em Marx não há método. A exemplo de quê? A exemplo ou contrariamente, a dois grandes sociólogos clássicos, tá? Que é o Émile Durkheim, né? Francês, Émile Durkheim, que tem um texto sobre o método, né? Um volume grosso sobre o método, né? As regras do método sociológico, né? O título da obra, uma obra muito densa, né? E o Max Weber, né? O alemão Max Weber, que tem também um grosso e importantíssimo escrito em sua obra, intitulado deixa eu me lembrar, Metodologia das Ciências Sociais. Pronto. Então, esses dois autores, esses dois sociólogos, eles trabalham diretamente o método, né? Dizem o que é o método, discutem o que é o método em ciências sociais. Em Marx, não há. Então, podemos dizer assim, portanto, que em Marx não há método. Bom, muito embora, na obra do Marx, em várias passagens da obra, em várias pesquisas, né, do programa marxiano de ciência, de teoria, nós encontramos elaborações referentes ao método de investigação, ao método de pesquisa e ao método de exposição. Bom, o que nós vamos fazer hoje aqui? Nós vamos pensar algum desses elementos. E assim, apontar como Marx trabalha o objeto, porque para ter método ou para ter ciência e teoria, há de haver o objeto da pesquisa. Nós já apontamos esses objetos da pesquisa na aula anterior. Portanto, essas nossas aulas, o interessante entre os elementos é que elas são uma continuidade, né? Desde a primeira até a última aula. Então, são aulas, não são palestras, não são simplesmente lives, né? São aulas, né?
e aulas que, desde o início, nós já sabemos, estão sendo realizadas, sendo efetivadas a partir da letra do próprio autor, né, do Karl Marx. E encontramos isso, portanto, nos seus textos, nos textos marxianos, quer dizer, nos textos do próprio Marx. Então, encontraremos aqui, e hoje faremos, repito, algumas considerações sobre o método de pesquisa em Marx. Método de pesquisa. Bom, alguns elementos. Sempre dentro das obras do Marx, e aí sim eu apresento as obras, né, o que nos ajuda a estudar as obras, a ter um itinerário, né, teórico, de construção teórica marxiana. Então, onde localizamos e onde podemos encontrar as elaborações que nós fazemos. Portanto, nós dissemos, e novamente eu repito, nós fazemos sempre aqui uma leitura imanente das obras, né? Bom, começo, então, a aula de hoje indicando um livro que saiu há um pouco tempo, há um certo tempo, mas ainda é novo, né? Saiu pela Boitempo, intitulado Últimos Escritos Econômicos, de Karl Marx. Anotações de 1879 até 1882. Vocês sabem que o Marx morreu em 1883. Bom, aqui, por que é importante? Haveria outras formas, outras maneiras de se estudar o método em Marx. Por exemplo, estudar o jovem Marx. Estudar o jovem Marx é uma maneira de estudar o método, né? Principalmente estudar a ideologia alemã. Né? Mas eu não vou tocar na ideologia alemã hoje, não. Tá? E por que não? Porque nós vamos ter um curso mais dedicado à ideologia alemã, ou algumas aulas dedicadas à ideologia alemã, que é, para mim, um texto muito interessante do Marx. Mas hoje vamos ficar mais próximo dos escritos econômico-filosóficos, por quê? Porque o Capital, enquanto a obra maior do Marx, ele, autor, se utiliza da filosofia para dar conta da economia. Então, a obra do Marx, ela está permeada pela filosofia. Né? A filosofia perpassa a economia ou a crítica da economia marxiana. Muito bem. Nesses últimos escritos econômicos, né, existe um texto intitulado Glosas Marginais ao Tratado de Economia Política de Adolf Wagner. Adolf Wagner é um economista, né, na época do Marx, que faz algumas observações contrárias ao Capital, à obra do Marx, o Capital. E o Marx o responde nessas que ele chama críticas, né? Essas críticas ou glosas marginais ao Tratado de Economia Política de Adolf Wagner. Então, as glosas marginais ao Tratado de Economia Política de Adolf Wagner, é um texto do Marx, tá? Foram rascunhadas por Marx entre a segunda metade de 1879
e novembro de 1880, em Londres, e estão contidas no seu caderno de excertos dos anos 1879 e 1881. Né? O Marx morre em 1883. São os últimos textos do Marx. As anotações críticas de Marx se referem ao livro de Adolf Wagner, intitulado Doutrina Geral ou Teórica de Economia Nacional. Primeira parte, Fundamentação. Né? Segunda edição, revisada e ampliada, Leipzig, Heidelberg, 1889. Publicado como primeiro volume, Tratado de Economia Política. Marx critica a deturpação da teoria do valor desenvolvida em O Capital, né? E é isso o que o Wagner faz. É uma crítica à teoria do valor como Marx a desenvolve em O Capital. Isso é uma resposta, portanto, do Marx a Adolf Wagner. E assenta, mais uma vez, as teses fundamentais da sua doutrina econômica, o Marx. As glosas marginais a Adolf Wagner são o último trabalho econômico de Marx. Elas se encontram em um caderno de excertos dos anos 1881 e 1882, que porta o título Assuntos Econômicos em Geral. Então, o Marx escrevia, como vocês sabem, nós já comentamos aqui, muitas vezes em cadernos para seus estudos. Esses cadernos depois foram recuperados e publicados como livros. Esse material é encontrado em um desses cadernos, né? Em um desses cadernos. O título é, lá no caderno, lá, Assuntos Econômicos em Geral, 10, em romano. Bom, então, é sobre aquele livro do Wagner, né? Doutrina Geral, Teoria da Economia Nacional, primeira parte. Fundamentação, Fundamentos da Economia Nacional de Direito, em particular o Direito Patrimonial. Segunda edição, amplamente revisada e fortemente ampliada, Leipzig, Heidelberg, 1979. Publicou-se como tomo 1, né? Deste livro, ou do livro do Wagner, Tratado de Economia Política em Subdivisões Autônomas e Individuais, organizada por Adolf Wagner e Natson. Tá? Muito bem. Então, aqui nesse texto do Marx, glosas marginais ao Tratado de Economia Política de Adolf Wagner, ou seja, críticas, né, a esse Tratado de Economia Política, há algumas passagens sobremaneira interessantes em relação ao que se pode chamar de o método em Marx, em relação ao que seria o método em Marx. Então, algumas delas eu vou fazer algumas observações. Ele começa a discutir com Wagner, observando que o Wagner basicamente não entendeu a teoria do valor que ele, Marx, constrói em O Capital. E o Marx diz, cito, tudo isso são baboseiras de prima bol. A expressão francesa, de prima bol, ou seja, inicialmente, eu estou lendo o Marx aqui, eu não parto de conceitos. Vejam bem. Então, é isso. Uma primeira coisa que nós devemos dar conta, se a gente quer fazer pesquisas de caráter marxista, né? E para sermos genuínos ao marxismo, nós nunca devemos, e eu repito, eu poderia estar aqui orientando essa nossa conversa em outros elementos, em outros textos, como, por exemplo, a ideologia alemã, como eu já frisei no início. Não vou fazer isso. Eu vou estar nos últimos escritos do Marx e ainda principalmente no escrito do Para a Crise da Economia Política, que
É um escrito de 1859 que nós já conhecemos, nós já vimos estudando esse texto há 2, 3 aulas. Muito bem. E por quê? Porque ali nós já estamos na conclusão da pesquisa marxiana. Né? Ele já está à beira da morte. Né? O que tinha de fazer, ele já pôde fazer. Né? Bom, muito embora, é claro, mas nós podemos dizer que aquilo não está completo. Não importa, né? Aquilo não está completo. Quem tem que completar somos nós, que estamos hoje, estamos estudando. Então, uma primeira coisa que eu devo dizer, que eu já venho dizendo, e eu vou repetir. O objeto é apreendido nas suas múltiplas determinações conforme o seu devir histórico. Qual é o objeto, o meu objeto, o objeto de vocês? O nosso objeto de pesquisa é o capital. Como ele se manifesta hoje. Isso é que é o objeto. À época do Marx, o objeto do Marx é o capital. Da forma que o capital se manifestava à época do Marx. Mas o capital, ele não é, repito uma coisa, ele é uma relação social de produção. Essa relação social de produção, denominada o capital, ela é histórica. Portanto, ela transita, ela tem um devir, um movimento histórico. Isso sim, o que nós devemos fazer é acompanhar o objeto no seu devir, quer dizer, no seu movimento histórico. Tá certo? Nesse sentido, então, né, nós não nos fechamos em um sistema filosófico para dar conta do objeto. Nós não nos fechamos em um sistema científico para dar conta do objeto. Não. Nós acompanhamos, mais uma vez eu repito, o objeto, que é o capital, em suas múltiplas determinações, condicionadas estas múltiplas determinações historicamente. Isso é que é o método em Marx. Né? É esse aproximar-se sucessivamente do objeto. Buscar estar cada vez mais perto do objeto. Ou seja, conseguir dizer o que é o objeto. Ou seja, né, novamente, isto é, dizer o que é que faz com que o capitalismo seja capitalismo. Então, o capitalismo na época do Marx é uma coisa. O capitalismo na época presente, ou no tempo presente, é uma outra coisa. Mas, aqui falando de forma, né, a excluir qualquer ambiguidade, reitero, o capital não é uma coisa. O capital é uma relação social de produção. E essa relação social de produção ela é histórica. Então, se o capital em uma época se apresenta fenomenicamente, né? Tem as suas epifanias, as suas manifestações peculiares, particulares a uma dada época histórica, no seu transitar, no seu devir, no seu processo histórico, na sua historicidade imanente, ele se apresentará diferentemente em vários momentos da história. Então, o objeto é o capital no seu momento ou no tempo presente. Esse é o nosso objeto, tá certo? Bom, então,
para nós sermos precisos quanto ao método, nós não partimos de conceitos. Nunca partimos de conceitos. Não adiantaria eu querer aqui conceituar o capital hoje. Não é isso que se deve fazer. Então, o que se deve fazer, moço? Para nós dizermos o que é o capital hoje. Nós devemos averiguar, investigar, prescrutar quais são os elementos decisivos na contemporaneidade, no tempo presente, que fazem com que o capitalismo seja capitalismo, que fazem com que o capital seja capital, que se nós podemos ou não dizer que há esse objeto. Há esse objeto? Qual é o objeto? O capital? Há. Se há, quais são os elementos decisivos desse objeto? Ou seja, demarquemos o objeto, delimitemos o objeto, digamos o que é o objeto. O objeto de pesquisa. Isso não é conceituar o objeto, em absoluto. Ao contrário, é investigar o objeto. Né? O conceito ele só vem depois da investigação. O conceito ele não é a priori, ele não está antecipado à investigação. O conceito é resultado da investigação. Tá? E como eu venho dizendo, em Marx, as categorias, os conceitos, são, antes de mais nada, modos do ser, formas da realidade. Então, são modos do ser, formas da realidade empírica, né? Que são apreendidas, primeiramente, através da observação empírica, naturalmente. Portanto, né? E o que nós devemos, então, é observar empiricamente o que é o capital na sua efetividade. Como o capital hoje se efetiva, como hoje ele se manifesta. E por trás da manifestação dele, quais são os elementos decisivos que fazem com que o capital seja capital, se é que é capital. E nós dizemos que a sociedade é a sociedade do capital. Mas para dizermos isso, nós temos que mostrar que hoje há capitalismo. E mostrarmos o que é que faz com que o capitalismo seja capitalismo hoje. Não na época do Marx, mas hoje. É claro que nós estamos nos fundamentando em Marx. Né? E nos fundamentamos na análise crítica social de Marx dos anos do final do século XIX, né? Da segunda metade do século XIX. Mais precisamente desde 1867, ou anteriormente, dos anos 50, do século passado, do século XIX, né? Quando Marx tem uma grande, vamos dizer, efusão de construção teórica relativa aos elementos da economia política, ou da crítica da economia política. Tá bem? Nunca partamos, ou nunca devemos partir de conceitos. Isso não é marxiano, isso não é marxista. Eu vejo, por exemplo, alguns trabalhos, né? Seja em nível de mestrado, doutorado, né? Graduação, pós-graduação, em que esses trabalhos de pesquisas que vão às bancas, eles partem de conceitos. Né? Bom, o trabalho que parte de conceitos, que não se diz marxista, não há nenhum problema.
Não há nenhum problema. Ele está enveredando uma teoria qualquer que seja ela. Seja uma fenomenologia, tá? Por exemplo, seja uma pesquisa supostamente ou dita pós-moderna, não há problema. Não há problema. Entre outras modalidades de teoria ou formas de expressões teóricas outras. Mas, se a pesquisa se pretende marxista e ela parte de conceitos, ela é uma pesquisa de início equivocada. Equivocada. Porque, repito, o marxismo não parte de conceitos. O marxismo parte, vou repetir, de uma observação empírica do movimento do objeto. O objeto é o capital, é a produção material e uma crítica dela. Ok, gente? Isso é fundamental para entendermos o que é o método. Isto é o método. Ok? Em princípio. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O Marx, inclusive, assim, portanto, cito o próprio autor, nem mesmo do conceito de valor, olha só. Né? Olha, para Marx, a coisa, a princípio, mais importante para dizer o que é o capital é o conceito de valor. Né? Como aparece em O Capital. A obra máxima do Marx é O Capital. Então, para dizer o que é o capitalismo, a coisa mais importante que ele observa é chegar a dizer o que é o valor. Ora, mas ele não parte do valor enquanto conceito. Em absoluto. Como nós sabemos, o Marx parte da forma celular da sociabilidade burguesa, que é a mercadoria. Para dali, ao analisá-la, ao destrinchá-la, ao apontar os objetos que há na mercadoria, ele chega ao conceito de valor. Que, segundo ele, em O Capital, é o que diz o que é o capitalismo. Contudo, vejam bem, nesse texto, Grosas Críticas ao livro de Adolf Wagner, que é esse livro que eu estou agora citando, que esse é um dos seus últimos escritos econômicos, já bem próximo de morrer, em 1882, portanto, né? Ele vai dizer que a forma mercadoria é a forma do capital. Já não é mais o valor. Né? Mas a forma... Por quê? Porque a pesquisa avança a esse nível, ou para este nível, ou este nível de que o que marca o capital é a forma mercadoria. Ou seja, tudo é mercadoria na sociabilidade burguesa. Na sociabilidade burguesa, tudo é mercadoria. Né? A educação é mercadoria, as relações intersubjetivas são mercadoria, etc. Tudo é mercadoria. Né? Bom, mas ele não está dizendo isso previamente, ele não está dizendo isso a priori, ele está dizendo isso em uma investigação que tem quase 30 anos de pesquisa para a gente chegar a isso. Olha, ele começa, repito, em 42.842 e vai concluir isso em 1882, ao final da vida. Então, não são conceitos, nós não partimos de conceitos. Os conceitos nada explicam, eles confundem, eles explicam, eles expressam
os modos do ser, as formas da realidade. As categorias são, antes de mais nada, repito mais uma vez, modos do ser, formas da realidade. E esse modo de ser, formas da realidade, elas são primeiramente observáveis por vias puramente empíricas. Né? Então, se há um método, ou se haveria um método, se há um método em Marx, ele vai dizer um método histórico. Poderíamos dizer, mas nem isso é preciso. Nem isso é preciso. Porque antes do Marx, há um autor, Ludwig von Feuerbach, que vai dizer que o método dele é um método histórico. Né? E o Marx não tem nada a ver com Feuerbach. Né? Nada a ver com Feuerbach. É absoluto. Feuerbach, ele exerce influências iniciais da construção teórica marxiana. Influências iniciais rapidamente passageiras. Nesses escritos aos quais nós estamos nos referindo, os últimos escritos da coluna do Marx, não tem nada com o Feuerbach. Agora, com filosofia, tem. Nunca com a filosofia feuerbachiana, que ainda é uma forma de idealismo, segundo Marx. E Marx, né? Então, a filosofia marxiana é uma filosofia materialista, tá? Avessa ao idealismo, certo? Contrária ao idealismo. Ok? Bom, deixe-me ver se há alguma observação ainda aqui desse texto. Sim, então. Diz o Marx, cito. Eu não cindo, ou seja, não separo, né? Eu não cindo, portanto, o valor em valor de uso e valor de troca, enquanto oposições. Né? O Marx ele fala no Capital, em um Capital, que há valor de uso e valor de troca. E toda mercadoria contém valor de uso e valor de troca. Mas isso não é oposição, não é uma oposição. Então, não é oposição. Dentro do que, né, segue Marx, o abstrato, o valor, ele parece algo abstrato, ele parece algo abstrato. Né? Ele parece uma abstração. Né? Parece uma abstração o valor. Né? Mas, ao analisarmos o valor, para chegarmos antes ao conceito de valor, por isso que não se parte de conceito, nós vamos ver que o valor, de fato, é uma abstração, mas é uma abstração que tem uma concretude, que tem uma efetividade, que tem uma materialidade. Ele aparece, ou parece abstração, contudo, na verdade, ele é fortemente material, fortemente afetivo. Né? É uma marca, é um sinete da sociabilidade burguesa. Né? Eu sigo. Vou repetir. Vou repetir o Marx. Eu não sinto dizer, e, portanto, o valor em valor de uso e valor de troca, enquanto oposições. Dentro do que o abstrato, aí coloca entre aspas, o valor, se racha ao meio. Não, não. O valor é valor de uso e valor de troca. Mas sim, a figura, vejam bem, tá, aqui está aqui a resposta. Né? Então, não é conceituar, é mostrar o processo de construção do objeto. Nesse nosso caso aqui, o objeto é o valor. Aí vejam só. Mas, sim,
a figura concreta e social do produto trabalho, que é o valor. É a figura concreta e social do produto trabalho. Isso aqui é o valor. Né? Isso aqui é o valor. Tá certo? Então, como é que eu vou saber que esse conceito de valor é o resultado de um produto social do trabalho, enquanto uma figura dele? Não que o produto social, né, e concreto do trabalho ele expresse valor necessariamente. Não, 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 não. Contudo, nas relações sociais de produção, no capitalismo, veja bem, em uma condição histórica específica, o valor é esse abstrato, é esse elemento abstrato. Por quê? Porque ele está, ele expressa uma determinada forma de relação social de trabalho, gente. É o produto de um concreto e social de uma determinada forma de trabalho que termina por construir valor, que está estruturado, né? Está estruturado em moldes ou em moldes de se construir o valor. Ele já está preparado para construir valor, essas relações sociais de produção. Elas estão estruturadas para construir o valor. Nunca que isso é o trabalho em si, não necessariamente. É o trabalho na sociedade burguesa, ou na sociabilidade burguesa. A construção do valor ela é dada, ela é construída, ela é feita na sociabilidade burguesa. Então, nunca adiantaria, já que eu estou tratando aqui, discutindo, conversando aqui sobre o método, nunca adiantaria eu fazer uma pesquisa, não resolveria, não seria científico eu fazer uma pesquisa e dizer previamente, a prioristicamente, o que é o valor. Não, é absoluto. Isso seria algo unilateral, beiraria ao abstrato, né? Às abstrações injustificadas. Tá? Portanto, em absoluto, eu posso fazer isso, eu nunca devo fazer isso. Então, já que nós estamos tratando do método, é fundamental que nós saibamos disso. E se nós quisermos enveredar por pesquisas de cunho marxistas, nunca partamos de conceitos. Né? Nós devemos mostrar as determinações do objeto, ou seja, dizer o que é o objeto. Ao dizer o que é o objeto, os conceitos aparecerão. Ora, não é que não haja conceitos em Marx, tá? É absoluto. Não estamos dizendo isso. Não é que não haja um cabedal conceitual, categorial em Marx. Não estamos dizendo isso. Né? Não é que não haja elaborações. Não é que não haja formulações em Marx. Formulações teóricas, conceituais, queira. Mas é que essas formulações, digo outra vez, ou repito mais uma vez, são, antes de mais nada, modos do ser, formas da realidade, que são elevadas ao nível do conceito, ao nível conceitual. É isso que é o método em Marx, meus queridos e minhas queridas. Né? Então, aqui, às vezes aparecem algumas simplificações, aqui que eu digo, entre nós, né, professores,
universitários, né? Marxistas, de grandíssima importância, né, a meu ver, mas que estão ainda um pouco quanto necessitadas de estudos do próprio Marx, para que nós nos fundamentemos, né? Nos finquimos na estrutura teórica marxiana, né? Então, eu diria que não é adequado, por exemplo, estudar o José Paulo Neto para entender o método de Marx. Ele tem boa vontade, bom interesse, etc. Tem um livreto, né, um livreto do José Paulo, uma cartilhazinha, que ele chama o Método de Marx. Eu nunca li aquilo. Mas por que eu nunca li? Eu tenho, mas nunca li. Por quê? Eu vou criticar aquilo? Não vou, porque eu nunca li. Né? Nunca li. Mas por que eu nunca li? Porque eu já assisti palestras do professor José Paulo Neto, né? Inclusive cursos do professor José Paulo Neto, tá? Nos quais, ou no qual, ele fala sobre um método, mas ele não diz nada praticamente do método. Né? Tem umas coisas interessantes aqui e acolá, tá? Mas não fala, não diz o que é o método. Então, sigamos, certo, o roteiro dos estudos do próprio Marx, aí nós saberemos o que é o método. Tá? Leiamos, por exemplo, como eu sugeri e reitero a sugestão, leiamos a seção 3, estudemos a seção 3, né? Que eu não vou aqui necessariamente passar para vocês, mas está indicado aí na aula, né? Estudemos a seção 3 da obra Para a Crítica da Economia Política, né? Que é intitulado O Método da Economia Política. Ali está o método em Marx, por exemplo. Estudemos, por exemplo, o livro 1 do Capital, que ali está o método em Marx. E o método em Marx, ele consiste, dito então, grosso modo, no que eu acabei de falar aqui. Isso é que é isto é que é o método, ou isso é que é o método em Marx. Tá? Isso é que nós devemos seguir. Deixa eu voltar aqui ao texto. Né? É o texto sobre Adolf Wagner. Né? Bom, e o que é essa figura? Quer dizer, uma figura, filosoficamente, uma figura não é o que é. Uma figura é o que está sendo expresso. Mas a figura não é o que é. Por exemplo, digamos, nós temos uma sociedade, que é a sociedade burguesa. Há figuras aqui, quatro. Há a figura do proletário, por exemplo, e há a figura do capitalista. Do capitalista. Nenhuma dessas duas figuras que eu acabei de referir são homens. São figuras de homem. Né? Então, da mesma forma, o valor, enquanto resultado do produto, do trabalho, né, concreto e social na sociedade burguesa, o resultado, enquanto valor, é uma figura do trabalho, mas não é necessariamente o resultado do trabalho. É o resultado do trabalho da sociedade burguesa. E nela só. Agora, o que nós temos a obrigação, enquanto pesquisadores, é saber dizer por que o resultado do trabalho da sociedade burguesa, o trabalho concreto e social da sociedade burguesa, é uma figura, a figura valor, a figura da forma valor. A forma valor é a figura do trabalho. É o resultado do trabalho em uma figura, que não é, para usar uma expressão filosófica, que não é a essência do trabalho. Não é a essência do trabalho. Amém? Tá? Então, equivocadamente,
alguns leitores de autores contemporâneos, como Heidegger, por exemplo, leitores, epígonos de Heidegger, não o próprio Heidegger, mas epígonos de Heidegger, leitores dele Heidegger, por exemplo, vão dizer que Marx é um metafísico, né? Por conta dessas elaborações que eu acabei de expressar. Ora, é exatamente o contrário. Marx, ele é um autor da efetividade, do concreto, do pensamento concreto, e não da metafísica. Né? E não da metafísica. A metafísica está na estrutura que constrói a sociabilidade burguesa. A estrutura que fundamenta a sociabilidade burguesa, ela sim é metafísica. Né? Por quê? Por conta do que o Marx fala lá no primeiro capítulo do Capital, a mercadoria, na seção 4, o fetichismo da mercadoria. Né? Então, as coisas, os produtos, as mercadorias, elas aparecem em uma relação de coisas que se comportam fantasmagoricamente, como relações entre coisas, entre produtos, entre mercadorias, sem nós nos darmos conta que por trás das coisas há o trabalho dos produtores diretos, ou seja, dos trabalhadores. Então, as coisas assumem uma condição, as mercadorias assumem uma condição em que elas superam em valor, em qualidade, em importância, a própria condição de existência dos trabalhadores. E isso é uma metafísica. Então, a metafísica é da realidade mesma da sociabilidade burguesa. Mas é uma realidade afetiva, ela é assim. Ela é metafísica. Né? Não é que ela não seja assim, não, ela é assim. Então, quando Marx desvela essa metafísica, os pensadores, os filósofos, os teóricos, os cientistas sociais, os professores das ciências humanas poderão, e alguns deles sim, equivocadamente, irão dizer que Marx é um metafísico. Né? Tá certo? Por quê? Porque não conhecem a teoria. Não conhecem a teoria. Por que essas pessoas não conhecem a teoria? Porque elas não estudam. A teoria marxiana é uma teoria difícil. Né? Não é uma teoria que dá louros. Tá? Não é uma teoria que dá louros. É uma teoria contrária aos louros. Tá? Não é uma teoria que dá cargos acadêmicos. É uma teoria que desmonta ou busca desmontar os quadros acadêmicos. Tá? Não é uma teoria que interessa a produção material na sociedade burguesa. Não. É uma teoria contra a produção material na sociedade burguesa. Portanto, é uma teoria que só interessa à classe trabalhadora. Por quê? Porque é uma teoria para a classe trabalhadora. Não é uma teoria para se fazer tese, repito. Embora a academia aceite as teses
marxistas, né, por força do rigor teórico imposto por suas elaborações filosóficas. A academia se curva, né, sem gosto ou com desgosto à teoria marxiana ou ao marxismo. Se curva com desgosto. E, aliás, persegue-se o marxismo dentro das universidades e das academias. Por quê? Porque é uma teoria subversiva, é uma teoria contrária ao establishment, é uma teoria contrária ao status quo, é uma teoria com a qual você não vai ganhar prêmios. Não vai. O pesquisador que se interessar pela teoria marxiana, ele tem que ter em mente que ele está trabalhando contra o sistema, diretamente contra o sistema. E assim o sistema não o favorecerá. Não o favorecerá. Tá? Amém? Contudo, isso tem que partir, primeiramente, de algo que o Lukács chama consciência de classe. E o Marx também, né? De uma consciência de classe. Mas, continuando aqui, o texto, eu prefiro muito estar no texto, colado ao texto. Tá? Então, essa figura concreta e social do produto trabalho, na sociabilidade burguesa, é a mercadoria. Mercadoria é, repito, aliás, continuo citando Marx, mercadoria é, de um lado, valor de uso e de outro, valor. Mercadoria é valor, né? Não valor de troca. Valor de troca é uma expressão da mercadoria. Né? Mas ela é mesmo, o que é a mercadoria? Ela é um valor. Né? Então, o valor parece como algo abstrato. Ora, como é que eu vou poder dizer para os senhores e para as senhoras o que é valor enquanto conceito se eu não mostrar um processo histórico de construção do valor, o processo estrutural de construção do valor? Portanto, por isso é que não se parte de conceitos quando se trata de marxismo. Se você, repito mais uma vez, for fazer uma pesquisa sobre marxismo, se alguém for, não parta de conceitos, porque isso é um equívoco. Tem que mostrar o quê, queridos e queridas? O processo de construção daquela figura, daquele conceito. Há um processo histórico de construção daquela elaboração. É isso que a sua pesquisa tem que mostrar. E não chegar com um conceito e dizer isso aqui é valor. Não, você não vai dizer nada se você fizer isso. Você vai confundir, vai tornar o marxismo uma teoria miserável, coisa que, em absoluto, ela é. Ao contrário, o marxismo é uma teoria muito rigorosa. Então, assim, esse tipo de discurso, esse tipo de conversa, esse tipo de expressão, esse tipo de aula, não se encontra facilmente nas academias ou nas universidades, porque os professores não fazem isso. Tá? Não fazem isso. Tá? Não fazem isso porque isso não é nada fácil em termos de esforço didático. Há que haver um grande esforço didático para se mostrar esse processo de construção da teoria. Então, as universidades estão mais no faz de conta. Não faz de conta que eu ensino e não faz de conta que eu aprendo. Né? Estão mais no faz de conta. A verdade é esta, aqui no Brasil. Tá? Em condições muito precárias de ensino, em condições burocráticas, institucionais,
né, que remetem a teoria a um plano mitigado, minimizado, enfraquecido, porque não discute-se rigorosamente a ciência, não se trabalha rigorosamente a ciência social. As ciências humanas, elas são fraquíssimas, né? São fraquíssimas nas universidades brasileiras. Se você observa o que é ensinado em ciências humanas nas universidades brasileiras, são coisas vexatórias que nos deixam envergonhados, né? Nos deixam ruborizados de vergonha com os nossos colegas, pelo que eles ensinam. Né? Ensinam superficialidades, sabe? Administram cosméticos teóricos na formação dos estudantes universitários, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Tanto faz ser na graduação, quanto faz ser no mestrado ou no doutorado, ou que seja na especialização, o que for, a senso, não importa. Tá? São sempre conversas muito superficiais, teoricamente muito fracas, vexatórias mesmo, eu diria, tá? Que fazem ruborecer, né, qualquer pesquisador um pouco mais atento que seja. Não tem sustentação, não tem sustentação teórica, não informam a estrutura da teoria, não discutem a estrutura da teoria, não relacionam a estrutura da teoria com os interesses políticos por trás da construção dessas teorias, com os interesses mercantis por trás das construções das teorias, com os interesses institucionais por trás das construções das teorias. Então, isso é muito ruim. As teorias são nefastas, não só estéreis, não só inócuas, mas por serem estéreis e inócuas, elas são nefastas, elas são ruins para as classes trabalhadoras, em especial para países como o Brasil, países dependentes das teorias construídas, né, nos eixos já estabelecidos, né, das construções teóricas do eurocentrismo, né, anglo-saxônicas, americanas. Bem, então, se nós não tivermos a coragem e empreendermos o esforço, e aqui eu estou um pouco tangenciando o método, né? Eu não estou aqui precisamente no método, embora a aula, a conversa seja sobre o método. Mas o método pelo método também não resolve. O método é, antes de mais, uma orientação de classe. Antes de mais, repito, a teoria é uma orientação a partir da luta de classes, né, que nós travamos no dia a dia, no cotidiano, no nosso trabalho, nas nossas relações de trabalho, na universidade, nas escolas, nas empresas, nas indústrias, certo? No nosso cotidiano, nas nossas casas, nas nossas famílias. Aí o método tem interesse, se ele tiver essa posição política. Se não, também não tem. O método pelo método, tá? Ele é ruim. Então, embora
nessas palavras aqui últimas que eu venho tratando do método, eu tenha, como eu disse, tangenciado o método, ainda assim eu estou dentro do método. Por quê? Porque o método, repito, só tem interesse se for um interesse de classe. Senão não tem interesse a ciência. A ciência tem que mostrar uma posição de classe. A ciência tem que se posicionar de forma classista. Senão não tem interesse também. Também não presta. Né? Também não presta. Bom, eu vou tentar voltar aqui novamente para o texto do Marx. Né? Estamos na mercadoria em relação ao valor. Né? Então, a mercadoria é valor. Né? E não valor de troca. Pois a mera forma de manifestação não é o conteúdo próprio dela. Assim, vejam bem, meus queridos e queridas, a mercadoria, ela se manifesta como valor de troca. Né? Se manifesta. Mas, na verdade, a mercadoria é valor. Valor. Então, o que é o valor? O valor é essa discussão toda da construção de uma relação social de produção em que os produtos são elaborados para reproduzirem, autovalorizar o capital. As mercadorias, em última instância, são um processo de autovaloração do capital, portanto, são valor. Aí não importa o que mercadoria é. Se é droga, se é arma, se é o dinheiro, se é o papel moeda, ação, não importa a mercadoria que seja. Contanto que ela é a mercadoria, autovalorize o capital. O capital como autovaloração ou autovalorização. Então, não posso chegar aqui ou em qualquer lugar e dizer o que é o capital enquanto um conceito, porque se eu fizer isso, eu não estou dizendo nada. Eu tenho que mostrar o processo estrutural de construção do valor. Isto é o método. Já que estamos falando do método, né? Isto é o método. Bom, e eu apresentei esse método, eu apresentei aqui, né, em pouquíssimas elaborações, em pouquíssimas formulações, nas glosas marginais ao Tratado de Economia Política de Adolf Wagner. Glosas marginais, ou seja, críticas marginais ao Tratado de Economia Política de Adolf Wagner, que aparece nesse livro aqui, Últimos Escritos Econômicos de Marx. Bom, isso é um primeiro ponto, né? Então, esta aula de hoje, ela é uma aula muito, muito científica, certo? De muito rigor científico, de muita elaboração, científica, filosófica, né? Rigorosa, de muito rigor, muito rigorosa. Né? Não é muito fácil, didaticamente, não é muito fácil trabalhar com isso. Né? Contudo, este curso de extensão, Introdução ao Pensamento do Marx, ele foi pensado exatamente com essa intenção. Na intenção de tentar trazer as questões mais áridas, mais complexas do pensamento marxiano, de forma a torná-las mais palatáveis, mais compreensíveis, mais aceitáveis na própria letra do Marx. E não está aqui indicando este ou aquele comentador do Marx. Não. Está indo ao Marx naquilo que tem de mais preciso quanto no momento aqui, nesse instante aqui, em relação, por exemplo, ao método, na própria letra do autor, para mostrar o que é o método de Marx.
tá certo? É uma tarefa que não é das mais fáceis, tá? Mas é uma tarefa para ser trabalhado com pessoas que nem vocês, que são pessoas que têm interesse na teoria, que têm interesse em conhecer a teoria. Portanto, aqui, a minha fala é o menos importante. O mais importante é esta indicação de estudo, indicação, roteiro, direcionamento de leituras, como está posto já antes da própria exposição, né, que é a sugestão da leitura da seção 3 da obra Para a Crítica da Economia Política, o método da economia política. Ok? Bom, feita essa fala agora, né, nós não vamos concluir aqui, vamos ter mais algumas elaborações, mas antes de dar sequência, dar continuidade, eu gostaria de ouvir um pouco vocês, né? Trocar um pouco um diálogo aqui com vocês, conversar um pouco. O que vocês têm a dizer quanto ao que nós tentamos elaborar teoricamente aqui? Por favor, alguma manifestação? Alguma observação? Sim. Sandra. É Alexandra, professor. Alexandra. O nome é separado mesmo. Isso é obra de meu pai, que adorava os nomes russos. Tá ótimo. Professor, eu tenho uma questão, e ela vem muito de encontro com o que o senhor estava agora nos explicando, e agradeço pela explicação, porque ela me poupou alguns anos de estudo. Essa questão da proposta de pesquisa e que o método, né, de Marx, ou método de materialismo histórico e dialético, ele parte do concreto, né, da realidade material. E aí a minha pergunta é a seguinte: se a gente vai configurar, então, um objeto de estudo dentro da realidade brasileira, obviamente que a gente vai ter que localizar isso dentro da própria formação social do Brasil, né, que tem aí uma ordem, processo histórico de transformação do capitalismo bem diferente, embora ele se insira aí contextualmente, né, a partir do mercantilismo, né, nesse contexto de formação e de transição da Idade Média para o capitalismo. Então, a minha pergunta é a seguinte: qual é eu não vou dizer nem dica, mas a sugestão que o senhor dá enquanto um pesquisador mais experiente, quando a gente vai delimitar esse objeto dentro da realidade brasileira, para falar sobre, por exemplo, o meu objeto é o financiamento da educação, né? Vamos parte de dados numéricos, parte de uma realidade empírica bem concreta. E aí, não se trata de reconstituir isso na história, mas se trata de voltar atrás e dizer, olha, isso começa a se consubstanciar aqui. E aí, na hora de delimitar o objeto, eu tenho sempre dúvida em relação ao tempo, porque, querendo ou não, a gente precisa fazer um recorte para tratar disso. Então, se a gente volta na colônia, por exemplo, fica muito distante do hoje, embora a gente viva consequências disso hoje. Onde é que é interessante localizar esse objeto de estudo, dentro de um corte, de um marco teórico como o marxismo, para dar essa entrada da concretude do material. E aí, no caso, eu estou dizendo do financiamento, e a minha ideia era voltar um pouco na história da tributação, que é a fonte principal de financiamento da educação desde que ela começa a ser instituída como vamos dizer assim, né, juridicamente obrigatória. Mas eu tenho ainda dúvida de fazer esse marco temporal. Pego a Primeira República, faço um comparativo com a atualidade. Assim, essa dica de um pesquisador mais experiente, e que para mim já foi muito elucidativo, que o senhor colocou aí, que vem de encontro às minhas intuições aí, muito mais do que estudos. Obrigada. Alexandre, obrigado. Obrigado pela pergunta. Excelente pergunta. Eu diria assim, que isso, minha querida,
vai muito de acordo com o teu interesse desse marco temporal. Né? Qual é o que tu queres? Eu sugeriria o atual, né? O momento atual. O momento atual. Como você fala em relação à tributação, o marco atual. O marco atual. De onde vêm esses órgãos de fomento? O que eles pretendem? Quais são os órgãos de fomento? Não é? Banco Mundial, por exemplo. Qual a relação do Banco Mundial com a educação nacional? Não é? Com a CAPES, por exemplo. Com o MEC, por exemplo. A própria Unesco. Qual a relação da Unesco com a educação dos países não só desenvolvidos, quanto subdesenvolvidos? No momento contemporâneo, penso eu. Mas você pode pegar isso em qualquer momento. Se quiser. Nos anos 90 é uma coisa, hoje é outra. Hoje o movimento é outro. Né? O movimento hoje está muito mais numa perspectiva teórica de diluição dos conteúdos, né? De diluição dos conteúdos, como aponta, por exemplo, o Enem. Né? E esse processo de diluição dos conteúdos, né? Aquilo que se costuma chamar, em qualquer documento oficial, você vai encontrar o termo interdisciplinaridade. Né? O que é esta interdisciplinaridade? Né? Isso é uma elaboração exatamente que interessa ao capital internacional enquanto projeto de desconstrução de uma propositura educacional que possibilitaria uma projeção emancipatória através da educação, né? Enquanto se dilui e enquanto se enfraquece o programa disciplinar da ciência. Né? Porque a ciência ela é disciplinar e há limites disciplinares. Né? Não que nós não devamos, né? E não reconheçamos obrigatoriamente, não devemos ou não devamos reconhecer obrigatoriamente o caráter multidisciplinar da ciência. Né? A ciência ela tem que ter, há de haver na ciência as interseções disciplinares para que nós possamos dar conta da totalidade do ser social, a totalidade histórica do ser social. Mas a forma como diria, sugerida pelos órgãos de fomento, né? Então, aí eu penso, repito, no Banco Mundial, repito, Unesco e outros órgãos, o FMI e outros órgãos de fomento, né? Aí vem para a realidade brasileira, a CAPES, o MEC, né? A construção da BNCC, a construção do novo ensino médio, chamado novo ensino médio, né? Que está aí em uma controvérsia. Tudo sugere uma pedagogia do capital. A manutenção de uma pedagogia que interessa ao capital, porque é uma pedagogia fraca, fragilizada, por não ter essa força disciplinar que se exige na construção da formação integral dos indivíduos. Tá? Então, a minha resposta seria basicamente isso. E você, então, procurar, isso é fácil, procurar na documentação institucional, na documentação oficial, essas discussões de elementos que aparecem como uma necessidade de todos os cursos de graduação, pós-graduação, extensão, que é o termo, aqui que eu estou colocando a baila, como central, o termo interdisciplinaridade, né? Como um elemento que fragiliza, né?
que fragiliza sobremaneira a construção de uma formação integral dos indivíduos, minha querida. Viu, minha filha? Por favor. Beleza, professor, obrigada. Já deu para dar uma ideia de que a construção tem que ter a ver, de acordo mesmo com um interesse bem específico, né? Ah, sim, sim. É específico. Beleza, obrigada. Obrigado a você pela pergunta e muito prazer em ouvir você. Viu, Sandra? Né, Sandra? Alexandra. Tá bom, Alexandra? Grande prazer. Muito obrigado, Alexandra. Sim, Todo meu, Tony. professor, que agradeço. Tony, por favor, obrigado. Tony. Professor, eu endosso o que o senhor disse a respeito do baixo nível da pesquisa acadêmica, justamente no trato com a base conceitual da pesquisa, né? Eu só incluiria aí que o problema, né, como o senhor mesmo disse, por influência dos órgãos de fomento e de controle da pesquisa e do ensino, isso se expande, né, para fora da universidade e chega a determinar o conteúdo do nosso contexto cultural, né? Nós precisamos de obras de autores fundamentais e não os encontramos nas lojas, nem nas bibliotecas, em parte alguma. Eles foram praticamente suprimidos da vida cultural. A gente não encontra, às vezes, nem na internet, nem na língua original, nada, desaparece, né? Isso compromete, na hora da pesquisa, na construção do referencial teórico. Mas é coisa que a gente tem que buscar e nossa comunidade de pesquisadores críticos, felizmente, ela está se articulando, ela vem crescendo, e a partir daí é possível a gente encontrar essas peças que são necessárias para a pesquisa. Mas eu tenho uma dúvida, né, que é uma dúvida bastante prática, que durante a minha pesquisa do mestrado eu fui acossado por essa dúvida, que é a seguinte: nós temos um referencial metodológico e um referencial teórico. E só que no emprego desses referenciais, ao longo da pesquisa, nós nunca temos 100% de segurança. A pesquisa vai se desenvolvendo e nós vamos incorporando coisas ao referencial teórico e também vamos descartando coisas do referencial teórico. Nós nunca temos aquela segurança desde o momento que a pesquisa começa até o final. Não existe uma certeza absoluta quanto ao emprego dos nossos referenciais. A gente vai tentando se aproximar do objeto para caracterizá-lo da maneira mais fiel possível. E, às vezes, a gente termina a pesquisa ainda com alguma incerteza quanto à caracterização. Porém, essa é uma marca do conhecimento, é uma marca da ciência. É caminhar sempre na apreensão do objeto, mas nunca é uma apreensão exaustiva. É sempre algo a ser aperfeiçoado, sempre algo a ser acrescentado. Nesse caso, eu tenho uma pergunta sobre a base conceitual do nosso referencial teórico, sobre a própria base metodológica, que é o seguinte: Marx não escreveu, ele escreveu, como o senhor disse, um capítulo importante sobre o método da economia política, e ele, numa carta, que eu posso levantar isso agora, de momento eu não tenho, ele escreveu uma carta lá para um interlocutor já nos últimos anos de vida dele, dizendo: eu pretendo escrever algo sobre o método, específico sobre o método, dizendo o que era o método. E ele morre antes de ter feito isso. Nós ficamos só com essa indicação. Havia um método, ele mobilizou, teoricamente, esse método na construção do capítulo aqui, método da economia política, mas não esclareceu
exatamente o que é o método. Isso, então, nos remete a duas situações. A primeira, a que o professor mencionou, a leitura do próprio texto, e, a partir daí, a gente tentar examinar e discernir o que seria esse método. E o segundo nós temos, a partir do século XIX para cá, o desenvolvimento de uma pesquisa no mundo acerca da teoria de Marx e do método. Então, um embate primordial que eu tenho percebido nos meus estudos é de que maneira a escola soviética empreendeu as pesquisas sobre o método materialista dialético e de que forma se deu o embate dessa visão soviética com o marxismo exterior, chamado marxismo ocidental, mas o marxismo de fora da União Soviética. Houve, sem dúvida, embate de concepções, o que seria o método, o que seria o materialismo histórico dialético. E eu tenho visto que esse embate histórico acerca do estabelecimento, né, em linhas gerais, do que seria o método e o que seria o materialismo histórico dialético, nos legou recursos teóricos muito importantes, muito ricos. Mas, como eu disse, na mobilização do referencial, há sempre algo de temerário. Nós não podemos ter certeza, porque quando a gente fala método marxista e quando se fala materialismo histórico dialético, isso ainda está sob disputa de concepções dentro do marxismo. Mas é o que temos. Isso não foge ao risco da gente errar na produção da ciência ali, errar ao longo da pesquisa. Então, o que eu gostaria, professor, é de saber o seguinte: é claro que, na medida do possível, a gente pode recorrer ao texto de Marx, deve recorrer ao texto de Marx. Não pode ficar fora do que está estabelecido, onde ele falou sobre o método, para sermos consistentes com o marxismo. Porém, a gente pode também lançar mão de uma base, há um risco, claro, conceitual, uma base teórica, oriunda desse embate histórico do marxismo. Então, quando nós dizemos materialismo histórico, dialético, isso vai ser sempre motivo de controvérsia. Nós não estamos falando de algo absolutamente definido, como entendem alguns marxistas. Qual é, então, professor, o risco e quais seriam as vantagens da gente lançar mão dos conceitos assim legados pelo marxismo? Ok. De fato, uma pergunta interessante, sabe, Tony? Muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pela atenção, pela intervenção. Da minha parte, eu não tenho acordo quanto a esse termo, materialismo histórico dialético. Não, porque o Marx nunca se referiu a isso. Nunca chamou o método dele de materialismo histórico dialético. Ele poderia ter chamado, mas nunca disse isso. Quem ainda fez uma referência a isso nos últimos escritos foi o Engels. O Engels, na obra Dialética da Natureza, ele é quem faz alusão a um suposto método histórico-materialista.
Né? Isso, você tem razão, é uma certa controvérsia, né? Gera uma certa controvérsia dentro do marxismo. E aí eu tenho que concordar com José Paulo Neto quando ele diz que não há um marxismo, mas que há marxismos. E que também, talvez, o primeiro marxista teria sido o próprio Engels, né? Dada, inclusive, essa interpretação do Engels sobre chamar esse método de materialismo histórico dialético. Olha, há nisso um problema político muito forte, inclusive emblemático. O Stalin, ele tem um opúsculo, um livreto, que ele intitula é o título desse livro, dele lá, o Stalin, exatamente sobre o método, né? Ele intitula Materialismo Histórico Dialético. Né? Então, a meu ver, ao meu sentir, o Stalin está muito longe do que seja o método marxiano, né? Tanto na teoria quanto na prática política. Né? Muito longe. Não estou aqui também para denegrir ainda mais, como costumas fazer, a imagem do Stalin, né? Em absoluto. Né? Eu vejo que há muitas, vamos dizer, muitos equívocos, né, temporais, né, quanto à ação do stalinismo. Né? Embora eu também não tenha acordo com o Stalin. Contudo, aproveitando, né, tanto o que a Alexandra falou sobre um certo marco temporal, ou como você também falou, sobre uma discussão histórica que há no marxismo, a gente há de reconhecer, Tony, que essas construções, essas elaborações, elas são do século XIX, né? E que isso chega a nós em traduções, ou mesmo na própria língua do autor, de forma nem sempre inequívoca ou inequívocas. Né? E às vezes dá essa isso aí, essas terminologias levam a algumas discrepâncias das pesquisas. Isso me faz aqui abrir um parênteses para concordar também contigo quando tu dizes que não há, ou que há uma dificuldade em se encontrar fontes, inclusive nas línguas originais. Né? Por exemplo, quanto ao método, o melhor autor que eu já li, naturalmente posteriormente a Marx, mas ele faz aí um recorte sobre o método, é o Labriola, né? O italiano, Antônio Labriola. Então, e aqui eu até pediria, né, ou solicitaria a nós aqui, enquanto um coletivo, que nós nos esforçássemos para, a partir dessa tua sugestão, chegarmos ao Labriola, porque isso se perdeu de mim. Se perdeu, eu tinha esse material, já procurei no italiano mesmo e não consegui, né? A discussão do Labriola sobre o método, que é uma discussão interessantíssima, né? Que ele parte exatamente ali da seção 3 do Parágrafo da Economia Política, né? A coisa da análise e da síntese, né? O processo de análise e de síntese, que é aquilo lá que é o método. Né? Agora, se você vai chamar aquilo de materialismo histórico dialético, aí já é eu diria, talvez, uma opção
e, a meu ver, é equivocada. Equivocada. Né? Contudo, há professores muito interessantes e muito dedicados, muito embora a dedicação e a boa vontade não expressem necessariamente rigor, não expressem, isso aí por várias razões, né? Que dizem, não me importa se isso é chamado de materialismo histórico, se isso é chamado de materialismo dialético, né? Se costuma dizer isso. Já vi colegas, assim, muito bem próximos, que eu quero muito bem, e que dizem isso. Né? Pessoalmente, isso não tem importância, sabe? Claro que não. Mas, tecnicamente, a meu ver, tem uma grande importância. Tem uma grande importância. Por quê? Porque não há isso em Marx. Não há. Não há. Repito, se há alguma alusão a esse termo, está em Hegel. Aliás, desculpe, em Engels. Né? Então, essas cartas, por exemplo, essa carta a qual você se refere, né? A qual você se refere deve ser a carta, uma das cartas a Kugelmann, né? De 1866. Deve ser uma das cartas a Kugelmann, que é um médico, né? Com o qual o Marx vai chegar. Há um livro, né? Um livro da expressão popular, Cartas sobre o Capital. Espero que estejam vendo isso aí. Né? Tem uma ajuda, diria assim, do ANDES, né? Do Sindicato Nacional dos Professores, do ANDES, né? Com lutas, e é da expressão popular. Cartas sobre o Capital. Muito bom esse livro aqui. Então, entre essas cartas, em 1866, o Marx mantém uma certa correspondência, sempre manteve, né, com Kugelmann, né, em 66, né, antes do Capital, depois em 68, em 67, né? Então, são várias cartas importantes e ele sempre tem uma atenção grande ao Kugelmann, né? Eu imagino que seja uma dessas cartas, a que você fez referência há pouco. Mas eu retorno à exigência a exigência, eu digo assim, que nós poderíamos, ou deveríamos, ou precisamos ter a letra do autor. A letra do autor, querido. Então, se o Marx nunca falou em materialismo histórico dialético, por que eu vou falar? Você nunca escreveu esse termo, não está na literatura, não tem nenhum livro do Marx isso. Não tem nenhum livro dele. Por que eu vou dizer que isso aqui é materialismo histórico? Não. É como, repito, é como se em Marx não há método. Porque ele não trata disso. Onde tem regras do método sociológico, é livro do Caio. Está lá, um clássico. Quem quer seguir o Caio, o positivismo, vai lá. Está lá, regras do método sociológico. Né? O do Caio também tem um livro sobre o suicídio. Né? A leitura do Durkheim sobre suicídio. O Marx também tem um livro sobre suicídio. Aí você compara, por exemplo, o livro do Marx sobre suicídio e comprar o livro do Durkheim sobre suicídio. Não precisa você ler o método do Durkheim. Você vai ler o livro do Durkheim sobre suicídio e ler o livro do Marx sobre suicídio. Aí você vai, eu penso, nós vamos ver que são visões antagônicas sobre o suicídio. Embora haja elementos comuns. Né? Se você, por exemplo, tem ali, eu estou falando isso sempre sobre o método, você tem ali o Weber,
Aí você tem no Weber, um livro bem grosso, Metodologia das Ciências Sociais. É um clássico do Weber. Está ali, o método está ali. Então, o autor sobre o método está falando sobre o método. Quando o Marx, nessa carta a que você se refere, sim, mas deixa eu terminar essa comparação, como eu já fiz lá com o outro do Caio, com o Weber. Se você vê no Weber, é um livro que eu sempre, e os meus alunos sabem disso, eu sempre esqueço o título, embora eu conheça o livro, e é um livro bem interessante. Bom, se eu não me engano, é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Acho que é isso, do Max Weber, né? Um dos últimos livros dele, e um livro interessante. Bom, ali está o método do Weber, aplicado naquele livro, embora ele tenha escrito um livro sobre o método. Tá? Bom, ora, se você lê aquele livro do Weber, que trata, por exemplo, da parcimônia, né? Aos moldes ligeiramente do Adam Smith para a acumulação e para fazer com que o capitalismo cresça. Ora, no Capital, no livro 1, por exemplo, né, no capítulo 24, assim chamada acumulação primitiva, é exatamente o contrário do que o Weber diz. Né? E se nós formos para a empiricidade, a construção do capitalismo está exatamente ao contrário do que o Weber diz. E o Marx escreveu novamente sobre o Weber, mas ali você compara metodologicamente, você usou essa expressão, né, Antônio? Metodologicamente, você compara o Weber ao Marx e vê que são autores que têm elementos em comuns, têm, mas que o Weber, por interesses academicistas, não somente acadêmicos, mas acadêmicos e academicistas, faz questão de se distanciar do Marx. E até também por interesses políticos, naturalmente, foi o que eu comecei, foi dos pontos que eu tratei, de que o método está diretamente relacionado a uma postura, uma posição política, a posição de classe, que o Weber não tem, e tem de resignação ao capital, ou ao capitalismo. Né? Bom, eu acho que seria mais ou menos isso, teria algumas coisas, talvez, a acrescentar, mas a gente nem sempre, Tony, fala tudo o que a gente pretende falar. Né? Às vezes, e geralmente, nos escapa. E, inclusive, como você também se referiu sobre a pesquisa, e você mesmo reconhece, mesmo reconheceu na sua fala, né? Na pesquisa, muitos elementos nos escapam. Né? E o que é natural. O que é natural. Né? E a pesquisa, ela vai. Isso requer um esforço continuado de pesquisa. Né? Não necessariamente porque nós não damos conta da pesquisa, não é isso. É porque, em alguns momentos, certos elementos nos escapam. E a gente termina por não expressar esses elementos. E nós, às vezes, não expressamos esses tais elementos, estes ou aqueles, não porque nós não damos conta dos elementos. Não é isso. É porque nos escapam. Né? E hoje, em uma sociedade como a nossa, né? Sociedade de informação, de muito empenho intelectual, quando se pretende realizar trabalhos honestos, rigorosos, há muitas informações que nos escapam. Então, nós precisamos sim, e eu achei interessante também, quando você aponta para isso, que há núcleos, há ambientes de pesquisadores bem intencionados,
que se ajudam mutuamente. Então, nesse sentido, né, no sentido aí que você sugere, pessoal, eu faço essa sugestão, né, eu faço vamos dizer, essa consideração sobre um resgate em relação ao método a Antônio Labriola, o italiano, que influenciou muito o Gramsci, né, o Labriola, né, que está um pouco perdido. Eu já procurei, eu tenho aqui na minha estante alguns livros do Labriola, mas eu não consegui localizar ainda. Professor, Pois eu não, tomei a liberdade de disponibilizar aí uma versão de um dos textos do Labriola, mas está em espanhol. Eu ótimo, coloquei lá no grupo, mas é um texto bastante bacana, pelo menos ele esclarece bastante coisa. lindo, Alexandra, lindo, lindo. Muito Tá? obrigado, minha querida. Até porque eu parto também do Gramsci, então a gente tem concordância, tá? Eu só me referi ao materialismo histórico dialético, até por força da questão do marco temporal mesmo. Mas está lá, para quem quiser se interessar. Eu tenho também outros, mas em versões em inglês. Certo. Mas ótimo, excelente. Muitíssimo obrigado. Amei você ter feito essa grande contribuição. Vamos averiguar e depois a gente pode até discutir. Talvez, quem sabe, você fazer uma apresentação sobre isso. Então, eu acho, Tony, que no momento seria isso, querido. Eu não sei se satisfez, você pode observar. Muito obrigado. E a você, querida Alexandra, muito obrigado também. Bom, então, continuar aberto aí a nossa conversa. Vejam que uma coisa rigorosíssima, né, no marxismo, que é a questão do método, certo? Rigorosíssima. Inclusive, já que a Alexandra citou, e eu também me antecipei e falei em Gramsci, há uma certa confusão, né, a meu ver, nas leituras de alguns leitores gramscianos que tentam, a meu ver, uma separação equivocada entre Gramsci e a Revolução, ou entre Gramsci e Marx. Acho que não é isso, é absoluto, né? A meu ver, não é. Não há nenhum problema quanto àquela discussão de estrutura, superestrutura, que se propõe, né, às vezes, em Gramsci, quanto a um crítico dessa elaboração marxiana. A meu ver, não há isso, né? Bom, mas isso é uma outra história, embora dentro do método. Estamos ainda no método, né? Então, eu repito, né? Uma discussão tão importante quanto essa, né? Que eu sugeri um livro, aliás, uma sessão, né? Uma sessão que é fundamental, e aí vocês todos que estão fazendo o curso precisam dar conta disso, né? Que é essa seção 3 da Parâmetros da Economia Política, que ali está como que uma síntese do método em Marx, tá bom? É importante, e não é só ali, outros lugares das obras marxianas está, mas ali sim. Então seria isso, né? Uma coisa que é muito árida, muito rigorosa, mas que nós procuramos tornar a coisa mais palatável, mais traduzível, mais facilitada sobre o método, né? Mas, repito, a gente nem sempre, ou na maioria das vezes, não consegue se dizer tudo o que se quer, né? Tudo o que se quer. Por quê? Porque a teoria marxiana era muito intricada, muito rigorosa, muito elaborada, e há várias ramificações dentro do marxismo, né? Dentro das traduções marxistas, ou da tradição marxista, da tradição filosófica, que fazem com que, às vezes, a gente deixe de lembrar algumas elaborações que deveriam ou poderiam ser colocadas, ser postas. Mas isso é aceitável na medida em que
nem sempre se dá conta de tudo. Isso é mais do que natural que não se dê em cada momento, né? Isso a gente vai construindo, né, nos estudos, construindo nas conversas, tá certo? E nos aprofundamentos dos estudos mesmos. Então, eu queria apenas, porque também já não dá mais muito tempo, eu queria apenas reiterar a necessidade agora de que nós façamos esse estudo, né, como parte de um curso, que não vamos mais voltar agora a isso, nós não iremos mais voltar, mas que leiamos de forma a estudar, né, essa seção 3 da obra Para a Crítica da Economia Política, tá certo? Tá? E assim, eu acho que é contraproducente, penso eu, entrarmos em um outro ponto agora, tá? Embora haja vários pontos que se poderia tratar na própria obra Para a Crítica da Economia Política, né? Eu diria que a gente seria interessante, ainda quanto ao método, ler seções que tratam da relação geral da produção com a distribuição, troca e consumo, né? Isso diz diretamente também ao método, tá certo? E vermos, por exemplo, comparativamente, ou compararmos com o Bauman, né? O Zygmunt Bauman, né? O Bauman, que é um sociólogo, sujeito já mais velho, que começou a publicar tardiamente, mas que eu tenho algumas obras dele e que eu não entendo certas formulações equivocadas de autores do quilate dele, né, que discrepam absolutamente do que está em Marx, né, de forma até grotesca, diria. Né? Por exemplo, ele escreve um livro que é muito conhecido, Vida para o Consumo, né? A transformação das pessoas em mercadoria. E ali, eu até lembrei, mas não tive tempo de procurar esse livro para citar aqui, e também talvez não iria dar tempo, naturalmente. Ali ele diz que Marx não trata do consumo. É um absurdo. É como se eu não pode ter ele deixado. Ele não leu, e se não leu, não poderia ter falado isso, porque o Marx é literal lá. Eu vou só pegar a passagem aqui, porque é tão absurdo. Deixa eu ver se a seção Produção e Consumo no Para a Crítica da Economia Política. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui uma coisa que é. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu encontro isso aqui. Para... Pronto, olha só. Aqui na minha edição Produção e Consumo está, na obra Para a Economia Política, está a página 108. Então, o Bauman diz que o Marx não trata do consumo. No texto dele, esse texto que eu acabei de ler, Vida para o Consumo, a transformação das pessoas em mercadorias, de Zygmunt Bauman. É um livreto. Bom, eu não vou achar agora, mas depois vocês podem conferir. Não, o Marx não trata sobre o consumo. Quem trata sobre o consumo sou eu, diz ele lá. Né? Bom, olha só. Eu vou citar o Marx agora. Produção e consumo. Marx diz: a produção é também imediatamente consumo. Consumo duplo, subjetivo e objetivo. Quer dizer, a produção, meus queridos e queridas, ela cria o sujeito para o consumo. Ela não só cria o consumo, a produção não é só relacionada diretamente, objetivamente ao consumo, mas também subjetivamente, no sentido de que ela cria o sujeito para o consumo, ou do consumo. Né? Então, às vezes, pessoal,
as pessoas estudam estética, né? Aí estudam autores contemporâneos, novidadeiros, tipo Byung-Chul Han, né? Tipo, seria outro, Richard Tilker, etc. Há uns autores assim, vamos dizer, que estão mais na moda, né? Mas autores ainda superficiais, sabe? Então, essa estética que é apresentada como sendo a estética do capital contemporâneo, ou de um suposto capital estético, ela é uma análise muito limitada, superficial, né? Unilateral, a palavra é essa. Por quê? Porque ela não dá conta da estrutura material que produz a imagética, que produz a imagem, que produz, então, a estética. Ora, a estética do capital é a Agamben, né? Então, a estética do capital ela é produzida pela produção material do capital, pela estrutura material do capital que produz um tipo de sujeito para um tipo de consumo. O tipo de consumo imagético na contemporaneidade. E isso é que tem essa relação de método que a gente tem que dar conta, né? E, infelizmente, nós não damos conta disso, tá certo? Assim, nesse tipo de leitura ainda superficial, diria, de uma estética do capital que permanece na estética, sem saber de onde vem essa estética e por que há essa estética e não há outra, ou se há essa imiscuída com outras, né? Mas que prevaleça essa ou aquela. Então, da mesma forma, né? Dentro dessa mesma, vamos dizer, lógica, estrutura de raciocínio, pensamento, elaboração, formulação, exposição, né? Nós podemos ver, ainda no Paracrítica da Economia Política, a seção da produção e distribuição, pessoal, né? Importantíssimo aí em relação ao método. Então, o método, eu repito, Tony e queridos e queridas, né? Ele está na obra, na construção da própria pesquisa. Ali está o método. Ali está o método, né? Não é preciso que eu escreva regras do método sociológico, não é preciso que eu escreva metodologia das ciências sociais para saber o que é o método. E mais, viu, Tony? Por exemplo, quando você disse, não, o Marx escreveu uma carta, se eu não me engano, a Kugelman, e ele diz que vai escrever o método, ali é a história da teoria que ele disse que vai escrever. O que é a história da teoria? É o que ficou conhecido, publicado por Kautz, e há isso, publicado por Kautz, em 1905, que é a chamada teorias da mais-valia. São as teorias da mais-valia. O que é esse método a que o Marx se refere? História do método. É a história da teoria. Que teoria? Da economia política, querido. É a crítica da economia política. Então, ele vai pegar os economistas e fazer aquele processo de estudo que lhe é comum, que é a leitura e os comentários críticos paralelos ou par e passo a essas leituras. Bom, gente, é isso por hoje, tá bom? Muitíssimo obrigado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos e todos. Muito carinho, muito respeito, muito amor. Um grande beijo. Passa a palavra para o meu queridíssimo Diogo, para ele encerrar aqui. Um grande beijo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Então é isso, gente. A gente encerra mais uma aula, né, no dia de hoje. Dia 16, a nossa quarta aula, que a gente falou um pouquinho aí sobre o método de Marx, uma aula muito, muito produtiva, né, cheia de informações. A gente viu aqui até sendo embasado teses de mestrado, né, artigos e tal. Fico muito feliz com a presença de todos, mais uma vez. Espero vê-los daqui também há 2 semanas, né, professor? Na nossa próxima aula, nosso encontro 5. Né? Nós divulgaremos também no Instagram, quando estiver um pouquinho mais próximo da data. Agradeço mais uma vez a presença. Sintam-se à vontade para
fazer declarações no WhatsApp, né, no nosso grupo, dúvidas, expor pensamentos, sintam-se à vontade para fazer tudo isso, né, o grupo é para vocês, né, e de vocês. E no mais é isso, fico muito feliz com a presença de todos, até uma próxima, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado.